participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano Fala Vena. 126229, Luciano Fala Vena. Vereador, eu quero ser, pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano Fala Vena. 12629, Luciano Fala Vena. Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena, Luciano Fala Vena. 12629, Luciano Fala Vena. Sim! Estamos ao vivo finalmente. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha querida amiga. Que coisa, né, José Carlos? Estamos ao vivo, tivemos problemas técnicos que acabaram fulminando a nossa conexão. Então, gerou um efeito cascata, travou a transmissão, atrasou a transmissão. O StreamYard, ele exclui quando a gente não consegue entrar dentro de 10 minutos, ele permite só 10 minutos de atraso, e nós excedemos, não era a nossa intenção, evidente. Bom, enfim, tivemos que reprogramar. Muito boa noite a todos vocês que estão chegando. Já arrancamos com 12 e os números tendem a crescer. Hoje o tema é bacana demais, ele é importantíssimo. A tão falada, tão alardeada tal de mobilidade urbana, gente. Antes eu quero fazer alguns agradecimentos especiais. Vocês viram aí o nosso jingle, o nosso clipe. Um grande abraço ao Aderson, a toda a equipe da assessoria, o pessoal que fez com muito carinho, fez esse clipe, esse apanhado de imagens, uma letra gostosa, uma levada boa de pop rock. Eu gostei, sou suspeito, mas eu gostei. Quero lembrar, nós estamos transmitindo finalmente ao vivo pelo Facebook, pela página oficial, que é o @FalaVenaOficial. Tem também lá a minha página pessoal no Facebook, Luciano Fala Vena Machado. Vai estar à disposição essa live depois no Instagram, pelo meu Insta, o @FalaVenaOficial. Temos um canal no YouTube, Luciano Fala Vena, no YouTube, e agora ficou pronto o meu site também. Que trabalho, gente. Que trabalho desse pessoal. Tudo a toque de caixa, grana curta, campanha simples, campanha humilde. A decoração é feita sempre muito mais com amor do que qualquer
investimento financeiro. Isso me alegra muito, porque todos que estão... Boa noite, Adriana, boa noite, Julinho, meu filho. Obrigado pela presença. Deixa eu ver quem mais está aqui. O pessoal vai chegando, olha, já bateu, estamos com 15. Compartilha, curte, comenta, faz perguntas. Essa é a live de hoje, a exemplo da live passada, na companhia de uma pessoa, Luciano Freitas, grande Lucianinho, doutor Luciano de Freitas, médico. Obrigado pela presença. A exemplo da última live foi com gabaritadíssimo Maurício Pereira, meu querido amigo, meu querido irmão. Eu tenho o privilégio de dividir tela, já está ele aí aparecendo com o seu sorriso franco. Pessoa da mais alta, que eu teve na mais altíssima conta, e não só eu, né? Grandes personalidades de Porto Alegre têm o prazer de ser transportadas pelo famoso Taxi Night em Poa. Zé Carlos Gonçalves, querido amigo, querido irmão, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Uniriter, né, Zé? Uniriter. Pela Uniriter, permissionário de táxi, um dos grandes estudiosos sobre mobilidade urbana. Hoje o tema não tem a ver táxi, só com táxi, aplicativo. Não, hoje a gente abriu o espectro. Então eu trouxe, fiz questão, convidei o Zé Carlos, a agenda do cara é lotada, né? O homem que está gozando do prazer da paternidade, né, Zé Carlos? Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, meu querido irmão. Muitíssimo obrigado pela apresentação, Luciano. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Digamos que muito mais um curioso do que um estudioso, né? Mas uma coisa leva a outra, enfim, a gente vai tentando se aprofundar da melhor maneira possível, até porque são aí em torno de 20 anos vivendo o trânsito e a mobilidade urbana da capital, né? Então tem um certo know-how ainda que talvez falte a especialização prática, digamos, teórica, né? A formação dentro que hoje existe cursos, inclusive cursos superiores de mobilidade urbana. A gente tem aí muito tempo de asfalto, como diz o outro, né? Então tem algumas experiências, a gente enxerga algumas coisas que um olho menos treinado ou menos, digamos assim, menos voltado para isso não enxerga. E claro que uma coisa leva a outra, a gente vai pesquisando outros lugares, né? Algumas cidades planejadas, diferente de Porto Alegre, que não é assim. Enfim, vamos sim falar um pouquinho mais a respeito, talvez mais no campo da opinião, mas enfim, vamos trazer aí experiências daquilo que a gente vive no dia a dia e tentar te ajudar a traçar talvez uma melhora dentro desse tema que, como tu disseste, é extremamente amplo e é de interesse coletivo, interesse de todos, né? Exatamente, Zé Carlos. E para que a gente consiga efetivamente, quero saudar quem está chegando, 17, chama o pessoal que vocês vão achar interessantíssimo. Vem, porque isso quem anda a pé dentro da cidade, quem anda de transporte público coletivo, né, quem se locomove, quem move alguma coisa dentro da cidade, é de interesse de todos. Um abraço ao Rafael, que está mandando aí mensagem. Time de peso. Rafael está chegando. Tem a Kátia Goulart também, bem-vinda, Kátia, querida. O Rafael Táxi, a Maiara está com a gente, o Eduardo Lico também chegou, o Pedro Amaro, Gabriel Taboada, grande Gabriel Taboada, querido amigo, cara que também envolvido umbilicalmente com transporte, com mobilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Zé Carlos, eu vou sair te perguntando e já vou te colocar numa sinuca de bico. Traz para a gente qual é o entendimento o que se entende por mobilidade urbana, Zé Carlos. Tem como contribuir, por favor? Vamos tentar, né? Sabe que, como eu disse antes, né? O viver do trânsito e a curiosidade, grande Gabriel,
E a curiosidade a respeito daquilo que se vive, né? Porque aí só uma breve introdução. O meu falecido pai, que também era taxista, ele dividia o motorista do, digamos, condutor do veículo. Né? Que o condutor do veículo é o cara que senta na direção, ele sai andando, não sabe para onde nem por quê. Né? E o motorista é aquele que está atento a tudo que diz respeito àquilo que ele está fazendo, né? O trânsito como um todo. E assim a gente foi pesquisando, enfim, e vai dando uma olhada nos conceitos. E aí tem um conceitinho bem básico aqui, que inclusive o próprio Tribunal de Contas da União, dentro de um trabalho feito sobre a mobilidade urbana, que ele diz assim, que a mobilidade é definida pela facilidade de deslocamento de pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades e regiões metropolitanas. Ou seja, tudo que diz respeito à mobilidade, à locomoção do cidadão, seja a trabalho, seja Tá baixo o áudio agora? Vamos ver aqui. Será que tem que falar mais perto do microfone? Agora tu realmente subiu o áudio um pouco, Zé. Quem sabe dar uma encurtadinha. Tá, vamos trazer para mais próximo. Isso, dá uma enroladinha na orelha. Programa ao vivo tá isso, né? Quem sabe faz ao vivo. E a gente enfrenta as dificuldades e estamos preparados, como eu disse, até para vencer, né, Zé Carlos? Até para que dê certo, a gente está preparado. Até para que dê certo. Não, 23, então, enquanto tu te ajusta aí, deixa eu mandar um grande abraço para mais gente que está chegando. A Lenise Boni está te mandando um abraço, Zé Carlos. Querida, o Gabriel Taboada disse que melhorou o teu áudio, o Gabriel Taboada está dizendo. Tá ótimo. Vocês estão vendo que agora eu estou participando? Que até isso me aconteceu. Até isso me aconteceu, meu computador tinha estragado e agora eu tenho um monitor. Que beleza! O computador consertado brilhantemente, maravilhosamente pelo Gabriel da Scorpion Lan House, né, que está na nossa audiência também. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Vladimir Oliveira, querido amigo, querido irmão, está junto com a gente. A Magda, beijo também, Magda. Pai e filho, Cláudio Capaverde e Claudinho Capaverde com a gente também, Zé Carlos. Agora a dona... Abraço a família Capaverde. Dona Alda Figueira também com a gente. Gente nova, Zé Carlos. A nossa candidatura está trazendo gente nova. Além dos amigos, os amigos estão multiplicando e eu te interrompi, agora a gente te ouve melhor. Vai adiante com as definições de mobilidade urbana, Zé. Coisa boa, coisa boa. Uma campanha, como tu disseste, simples, né? Objetiva, focando nos pilares, nos principais pilares de desenvolvimento de uma cidade, né? Mas, como eu dizia, a questão da mobilidade urbana ela diz respeito a todos, né? Todo e qualquer cidadão que se locomove de um ponto ao outro dentro de uma cidade, dentro da região metropolitana, no caso, envolve mobilidade urbana. Né? Então, ter essa definição em mente para que se possa melhorar de alguma maneira essa mobilidade em Porto Alegre é um objetivo e é um desafio de vocês, candidatos à Casa Legislativa da capital, né? Aliás, Luciano, só deixa eu fazer uma pequena observação aqui. O Tribunal de Contas da União aqui, ele traça alguns coisas problemas, digamos assim, para a mobilidade urbana, né? Então, ele traz aqui, primeiro de tudo, que é uma integração de planejamento de transporte público. Essa é a definição que o Tribunal de Contas da União nos dá. Tá aqui planejamento de integração de transporte público. E como tu muito bem definiu também, tem a ver com tudo o que se move dentro da cidade. Então tem a ver contigo, pedestre, também. Então a gente pode concluir que mobilidade urbana depende essencialmente de educação, consciência, né? São alimentos primordiais para a mobilidade como um todo, né, Zé? Perfeito, perfeito. E aí aqui agora
é a pergunta que eu deixo para ti, candidato à Casa Legislativa da cidade. Porque o próprio TCU ele pontua problemas para essa mobilidade urbana. Então, é isso que tu, Luciano, se eleito, vai ter como desafio. Número 1, o trânsito engarrafado. Isso é uma das grandes dificuldades, principalmente das capitais, na questão da mobilidade urbana. A baixa aderência ao uso de transporte público. E, por último, e não menos importante, a baixa qualidade das vias urbanas. Então, são esses, de acordo com o Tribunal de Contas da União, ou seja, veja que tem um ente do governo federal que já se preocupa com isso há algum tempo, porque essa pesquisa aqui é datada, inclusive, de 2012. 2012. Então já tem uma preocupação quanto à sustentabilidade dessa mobilidade urbana e quanto aos problemas. Boa noite, Mara. E quanto aos problemas que o Julinho te mandando. É o Julinho. É o Julinho te mandando. Boa noite, Julinho, querido. Então, assim, agora é a tua vez. De que maneira se melhora o trânsito, né, o engarrafamento dentro de uma capital? De que maneira se melhora essa baixa aderência ao uso do transporte público? E de que maneira pode se fazer com os recursos que a capital vai fornecer ou vai propor, de que maneira resolver a baixa qualidade das vias urbanas em Porto Alegre. Aí, agora, meu camarada, quem optou por resolver esses problemas foi tu. Zé Carlos. Não tem passe de mágica. Não tem. Só te interromper um minuto. Motoboys precisam de apoio para se regulamentar na profissão e também nos cursos de motofrete. Olha aí, tem mais isso ainda, que pouco é falado nessa questão da mobilidade dos motoboys, né? Mas, sem enfim, dúvida. Continue, por favor. Vamos lá. Verdade, os motoboys precisam... Belíssimo comentário da Maiara, né? O meu filho de 9 anos também me pergunta como ele pretende melhorar a mobilidade urbana. Zé Carlos e amigos, não existe passe de mágica. Não existe solução milagrosa e infeliz daquele governante, daquele gestor público, e quando eu falo gestor, eu me remeto ao Poder Executivo, ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, infeliz daquele gestor público que entende que mobilidade urbana é sinônimo de cada um dentro do seu carro, ou cada um sendo transportado por um e derrame nas artérias, nas ruas e avenidas de Porto Alegre. Não, senhoras. Não, senhores. Mobilidade urbana começa, inclusive, com educação. E está aí uma belíssima sugestão, né, para fazer parte do currículo escolar. Por que não educação para a mobilidade urbana? Eu me lembro lá nos idos anos de 1980, em Guaraná com Rolha, quando eu estava no primeiro grau, nós recebíamos visita, porque na época, quem fazia a fiscalização e as autuações de trânsito era a grande Brigada Militar, a quem nós nos socorremos e temos orgulho de ter no estado do Rio Grande do Sul. Nós recebíamos visitas da Brigada Militar explicando o que era preferencial, como é que nós menores, crianças, tínhamos que fazer, era na sinaleira de pedestre, apertando. É uma belíssima sugestão. Por que foi retirado? Custa tão caro assim um batalhão da Brigada Militar ou da própria EPTC. Alguns vão dizer, mas a EPTC tu pode clicar lá e quer ser um dia de agente. Não, amigos. Nós não estamos tentando nos comunicar com um abacateiro que já está com o galho em cima do telhado. Nós temos educação se planta na infância, na fase da elasticidade cerebral. E está aí, sim, um belíssimo viés para a gente tentar implantar no currículo
educação sobre mobilidade urbana. Uma aulinha por semana para as crianças. Explicar qual é a finalidade da faixa de segurança. Eu estou começando lá pelo pé da pirâmide. Explicar por que se atravessa em faixa de segurança, por que o carro tem que manter 1,5 metro do ciclista, por que a gente tem que prestigiar o transporte coletivo sempre que possível, porque Porto Alegre ainda não dispõe do tão sonhado metrô, que ajudaria sobremaneira. Eu escuto pessoas dizendo, por que Porto Alegre não aproveita o Arroio Dilúvio? Um transporte sobre trilhos, sobre o Arroio Dilúvio, ligando a Antônio de Carvalho, extremo leste, com o centro de Porto Alegre. Pensem no desafogo. Aí cabe, sim, porque não uma parceria público-privada. Né? E o que pode fazer um vereador, Zé Carlos, para melhorar a trafegabilidade desses veículos? E, a priori, nada. Se nós pararmos para pensar, o Eduardo Lico também está nos fazendo uma pergunta, mas eu já vou chegar nela. Eu acredito, e nós não temos, Zé Carlos, eu fui pesquisar, que deveria fazer parte do ordenamento jurídico de Porto Alegre, da lei orgânica, de que o executivo municipal fosse obrigado, voltamos lá, eu já tinha falado nas primeiras lives, por força de lei, a pavimentar X%, eu não vou me atrever agora a tirar um número, mas pavimentar X% de vias, claro, evidentemente, com toda a infraestrutura. No momento que batemos aí 25 espectadores com a gente, por que não podemos fazer isso? Podemos sim, e faz parte dos meus projetos para a mobilidade urbana. Não dá mais para a gente entregar nas mãos de um gestor que tem tanta coisa para se preocupar com o asfalto, com a trafegabilidade. Lembrei que eu tenho que asfaltar. Vão deixar a cargo do secretário? Não, o secretário tem que ser lembrado por força de lei. Eu tenho um percentual de vias, sou pena de o tal de Tribunal de Contas do município, aí claro, Tribunal de Contas do município, se insurgir contra aquele gestor público. Sabe por quê, Zé Carlos? E tu vai concordar comigo? Porque se não for por força de lei, amigo, a gente cai na mão do que a gente está assistindo agora ali, como, por exemplo, na João Pessoa com a Venâncio Aires, na João Pessoa com a Sebastião Leão, que a atual gestão resolveu operar milagres no último ano. Os 2 anos e meio, os 2 primeiros anos e meio de gestão foi aquele inferno, buraco para tudo que é lado, operação tapa-buraco com areia e cascalho. Agora, no ano de eleição, tem uma piscina olímpica atravessando a João Pessoa. E a Venâncio está interrompida, a João Pessoa está interrompida pela Venâncio Aires. Quer dizer, esses passes de mágica que não dá. Esses passes de mágica que o eleitor precisa começar a entender que somente com o legislativo, atuando de forma firme, de forma com expertise técnica, de forma a colocar na lei orgânica do município a obrigatoriedade da pavimentação de X% de ruas e avenidas, é que nós poderemos, sim, enxergar diuturnamente a cidade sendo mantida em condições de trafegabilidade. Zé Carlos, obrigado pela tua pergunta, por enquanto, dessa levantada de bola. Eu quero prestigiar quem está aqui com a gente. Vamos ver, tem mais perguntas aqui, Zé. E tu não vai me deixar sozinho, tu vai responder também. A Maiara perguntou sobre os motoboys. Como tu pretende melhorar a mobilidade urbana? Perguntou a Mara e o Julinho. Tentei, começando pela educação, né? O Eduardo Lico, o DPVAT deve ter uma atenção grande. Quanta gente tem por aí cobrando pelo encaminhamento, sendo que ele é de graça? Muitas pessoas nem sabem disso. É verdade, o DPVAT ele é gratuito, o pessoal não precisa pagar para fazer jus em caso de acidente. A Magda diz aqui, educação escolar para o trânsito é fundamental, com certeza. Obrigado, Magda. Para mim também dava para buracos que ficam cobertos de... Exatamente, Juliana. Quem mais, é Carlos? Tu visualiza alguma pergunta que eu não tenha visto? Não, acho que estamos respondendo a todos. O Eduardo Lico, o DPVAT. O DPVAT, né, é um benefício que é concedido que é gerido não pelo município, né, Zé?
Sim, DPVAT dão, infelizmente ou felizmente, né? Dão lá da gestão municipal. A Maiara falando sobre os trabalhadores que se acidentam por causa de buracos na via, dias de Sim. chuva. O Isso é gravíssimo. Sabe que agora eu Não, e vou, depois tu não consegue responsabilizar o poder público. Já há entendimento difícil. jurisprudencial. Não, a não ser que seja uma coisa muito gritante, que tu danifique porque caiu no buraco. Se tu tiver que desviar de uma panela, te acidentou, machucou alguém, coisa e tal, até tu conseguir demonstrar, comprovar numa instrução, é complicado. Sim. Aqui em Porto Alegre, especificamente, tem a chamada Câmara de Indenizações Administrativas, que é para danos causados por buracos na via e tal, mas é tudo em sede administrativa, né? E aí depende do deferimento ou não de quem julga, que é a Procuradoria-Geral do município. Então, né, tem essa dificuldade de conseguir algum tipo de indenização, né? Então, e em caso de improcedência, tu vai ter que judicializar na vara da Fazenda Pública. Sim, que tem custo, né? E aí um custo de um processo, uma vara de Fazenda Pública ou de um pneu furado, se absorve o custo do pneu furado. A dona Alda faz uma pergunta aqui que linka minha mãe caiu na calçada e quase aqui. A dona Alda pergunta: queria saber como vai ficar as calçadas mal feitas no centro de Porto Alegre, onde eu já assisti vários idosos caindo. Nossa. Nós temos proposta para isso, dona Alda. Reconhecidas em cartório. Opa. Aliás, todos os projetos que estão disponíveis na minha página já são objeto de firma reconhecida em cartório. Sou pena de eu responder, atenção, vocês que estão ao vivo, de responder por estelionato eleitoral. Todos os meus projetos, eu repito, não são promessas e não são propostas. São projetos. Já são objeto de firma, já foram reconhecidos, firmados em cartório, e me responsabilizando, caso não haja a propositura do referido projeto de lei, a responder por crime de estelionato eleitoral. Quanto às calçadas, dona Alda, não sei se me permite, Zé Carlos, que eu faça um adendo? Por favor. Vamos lá. Dona Alda, que ótima pergunta, e ela nos linka com mobilidade, né? Inclusive, tem um vídeo que eu vinha pela rua Camaquã, do bairro Camaquã, e assisti um cadeirante pelo meio da rua. Encostei o carro, pedi licença ao Tiago, pedi a ele um depoimento. Por que no meio da rua? Porque não tem condições de andar nas calçadas. E qual é o nosso projeto, Zé Carlos? Nosso projeto diz respeito, tem a ver com o IPTU, que todos os anos sofre aumento de alíquota. Mas e para ter desconto? Aí tu ganha 1% se tu pagar à vista, 2% se tu pagar à vista. Nós precisamos começar a criar leis que consigamos matar alguns coelhos, não é, no plural, com uma cajadada só. Qual é a proposta? Nossa proposta é elaborarmos uma lei em que haja uma fiscalização para as calçadas particulares e públicas. Detectado o problema do passeio da calçada, dona Alda, nós queremos que a Secretaria de Obras notifique aquele proprietário, seja ele poder público ou privado, e dê o prazo até, vá lá, dia tal de dezembro, por aplicativo. O aplicativo vai disparar na véspera, diz, olha, temos lá visitar a calçada da casa do Zé Carlos. Zé Carlos, tu tinha um conserto, dependendo do tamanho do conserto, efetuou o conserto, Zé Carlos. Então, pela primeira vez na tua vida, tu vais receber um desconto que pode chegar até 20% no teu IPTU. Aí algum desavisado ou maldoso pode me dizer, Luciano, mas não tem conserto que é muito maior do que os 20%. Amigo, a intenção aqui não é te restituir a despesa gasta na calçada. É que tu mantenha a qualidade urbanística, é que tu mantenha a acessibilidade para as pessoas, minimamente em condições, e que, de quebra, tu, pela primeira vez na tua vida, tu receba um desconto claro no teu IPTU.
por Desconto de força verdade, de né? lei, Ronaldo. Zé Carlos? Sim, não, um desconto de verdade, né? Porque hoje em dia o que se trabalha com esses descontos é algo ridículo, né? Sim, IPVA, 1%. IPTU, 1%. Por cento É, fora de contexto, né? eu estou falando contigo e hoje eu peço desculpas também, caso eu dê uma tastaviada em algumas coisas aqui, porque pela primeira vez eu estou com um monitor, então eu estou vendo os comentários. Né? Aí eu fui chamado a atenção. Tu não falou comigo na primeira live? Tchê, eu só estava com o telefonezinho mais perdido que cebola e salada de fruta, mas agora eu estou municiado aqui. E estou aqui com o José Carlos Gonçalves, convidando vocês para acessarem essa... Você, né, quem não chegou... Quem chegou depois do começo, pessoal, e perdeu a abertura, nós temos um clipe, agora nós temos um jingle, a campanha está muito legal. No final da live, fica aí, assiste até o final, que no final da live vai ser reproduzido mais uma vez o clipe. E ela vai estar à disposição, essa nossa conversa, vai ficar aqui na página, no @FalavenaOficial, no meu Instagram, @FalavenaOficial, com 2 L's, tudo com 2 L's, no YouTube, Luciano Falavena, e também no meu site, no www.lucianofalavena.com.br. Pode entrar em contato, pode fazer perguntas. Muita gente me perguntando também, Zé Carlos, qual a opinião de vocês sobre esse novo meio de transporte? Pois então, Grilo. Obrigado, Eu ia Magda. falar dessa pergunta agora, grande Gabriel. Obrigado, Magda. Também gostei do projeto. Não. Pai, queria saber quando é que a Prefeitura Municipal vai melhorar as ruas, principalmente as calçadas. Já respondi, filho, que bom. Aline Amaro, boa noite, boa noite, Aline. Kátia, faltam rampas, sim, para cadeirantes, mães com bebês, com carrinhos, pessoal com dificuldades. Tudo isso nas calçadas públicas, por força de lei, Kátia, o poder público vai ter que cumprir também, sim, senhor. Aquele prédio que é do município, que é do Estado, a calçada do Palácio Piratini, não interessa. Vão ter que consertar. E os privados também. Gente, pensem que de um ano para o outro, Porto Alegre pode dar um boom, por força de uma lei que seja aprovada, pode dar um boom na qualidade visual, urbanística, não é mesmo, Zé Carlos? Tu não concorda comigo, Zé? Claro que sim. Faltam rampas para cadeira. Faltam. A gente tem e vê como é interessante, né? Isso tudo faz parte de um conceito amplo de mobilidade urbana. Se tu não tem calçada, tu não permite que o transeunte, que o cidadão se locomova utilizando as próprias pernas, né? Tu dificulta isso. E sabe que aproveitando a pergunta do Gabriel ali sobre o grilo, eu já ia fazer o IPEA, isso é mais um dado, né, que faz parte da pesquisa, lá de 2016, hein? E olha que agora isso deve estar muito mais agravado. Mas o IPEA, ele detectou através de um trabalho que as condições de mobilidade urbana da população vêm se degradando no Brasil. Ou seja, elas vêm piorando cada vez mais. E o IPEA faz questão de frisar que essa degradação, essa piora da mobilidade urbana no Brasil vem junto com o aumento do transporte individual motorizado. Então, Gabriel, a minha opinião, calcada nos estudos do IPEA, que é um órgão, em princípio, respeitável, né? É um órgão científico, a minha opinião fica baseada neles. Quanto mais tu colocar transportes individuais motorizados dentro das cidades, pior tu vai tornar a mobilidade urbana. Né? Vai chegar um determinado momento que todos vão estar em um carro, né? Seja pago por um transporte pago, ou seja, no seu carro, e vai estar todo mundo parado, mas confortavelmente dentro do seu carro, cada um dentro de um carro. Então, já fica a 6 km por hora, em horário de pico. Perfeito. Se muito, né? Que hoje a gente está vivendo um momento de... A Adriana Veiga faz uma ponderação aqui, em forma de... não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, e a gente vai ser obrigado a concordar.
as calçadas, estando em uma condição adequada, melhora a acessibilidade, valoriza o cidadão e valoriza cidadãos e cidadãs e demonstra solidariedade. É uma questão de cidadania, não é, Zé Carlos? É aquilo que a gente diz. Educação. Daqui 10 anos, aquela criança com 8 anos que vai assistir isso numa aula, na escola, na segunda série, na terceira série, na quarta, quando ele começar a ter a sua moradia com 18, 19, 20, 21 anos, isso vai estar intrínseco nele. Para ele vai ser tão normal quanto entrar no carro e colocar um cinto de segurança. Que nós, um pouco mais antigos, né, Zé Carlos? Que lá atrás, quando aprendemos a dirigir, deixa o cinto de segurança, o capacete. Lembra do que foi a resistência para o uso obrigatório do capacete para motociclistas, Zé Carlos? Então a gente espera que isso, por força de lei, tenha o poder coercitivo, mas um bom poder coercitivo, de ajudar no convencimento da consciência do cidadão de Porto Alegre. Muito bem colocado, Adriana, muito obrigado. Obrigado a Kátia também, que fez a pergunta também em tom de explanação e de esclarecimento para a gente. Mas a gente precisa dar uma avançada. A dona Alda aqui gostaria de saber como vocês vão resolver a limpeza e higiene dos ônibus de Porto Alegre, pois, como sou idosa, me sinto enojada ao pegar esses veículos tão sujos. Dona Alda, a senhora sabia que ônibus, a exemplo do táxi lotação, a exemplo do táxi escolar, sofre vistoria periódica? Sofre, ou pelo menos deveria sofrer. Deveriam. Claro, de março para cá. Sofre, né? Esse táxi sofre. Experimenta chegar com um cinto de segurança sujo na vistoria. Não precisa nem ser na vistoria, né? O táxi parado nos pontos, ele sofre vistoria, né? Exatamente. Claro, desde março para cá, com o decreto, em razão da pandemia, estão suspensas as vistorias desses veículos. Tá? Mas todo o transporte público regulamentado, ele é fiscalizado, ele é regulamentado, e dentro dessa regulamentação, dona Aida, eu estou falando Alda, mas é Aida, quer ver? É Aida, desculpa, dona Aida Figueira. Tudo isso, a vistoria, a questão da higiene, é obrigatório. Já existe lei, resta o quê? Fiscalizar. E é por isso que eu quero fazer mais um comercial? Não, comercial não. Eu quero divulgar mais uma inovação que a nossa candidatura traz. Como é que a gente fiscaliza? Liga para o 118 para a EPTC. Em tese é isso, funciona. Mas nós, eleitos, agraciados com a tua confiança, poderemos vir a não ser os únicos, mas seremos o primeiro gabinete que vai atender, inclusive, esse tipo de demanda 24 horas, dona Aida, através de um aplicativo exclusivo. A senhora não vai precisar ir na Câmara de Vereadores fiscalizar o seu vereador eleito. A senhora vai poder, através do aplicativo exclusivo do gabinete, mandar sua demanda, ter conhecimento de toda a minha votação, por que eu votei, quando foi que eu votei, como eu votei, por que eu não votei, por que eu votei contra, tudo vai estar ali. A senhora vai ter livre acesso, absolutamente transparente, um mandato. Eu costumo dizer, e tenho publicado também nas minhas páginas, dona Aida, eu quero ser eleito para levar para dentro da Câmara de Vereadores todas as ideias que eu vim agrupando ao longo desse tempo, transformá-las em lei, mas faço questão de ser fiscalizado. Político não nasceu para ser idolatrado. Político não nasceu para ser mimosinho. Ciclovias, ótima pergunta, Mayara. Já vamos chegar nela. Político nasceu para ser cobrado. Nasceu para ser fiscalizado. Político não tem que ser mito. Meu modelo de mito é minha mãe e o meu pai, que foram mitos que me criaram em época muito difícil. Eles são meus mitos. Político recebe e recebe bem para trazer bons projetos, para gerir com responsabilidade. Ser funcionário, né? São os nossos... O povo é o verdadeiro patrão do político, tia. O político é um funcionário. Ai, doutor, não sou doutor nada, tia. Eu sou o Luciano do táxi, aquele mesmo que tu conhece.
Tu conheceu? Meu celular tá passando aqui embaixo o tempo todo, Zé Carlos. É o 999-575316. Às vezes posso até demorar um pouquinho para responder, mas ninguém fica sem resposta. Né? Político nasceu para... Não é para ter 4 em 4 anos, tá botando o pé no barro, pegando criança, sabe? E eu peço desculpas pela franqueza com que eu trato pastel com cara de nojo. Com cara de nojo, muito pastel com cara de nojo, sabe? Umas falácias, e não bastando, agora a gente tem que escutar mentira de candidato, sabe? Que estão vendo que a criança é bonita, e agora eu sou pai da criança, mas a gente vai chegar lá. Sobre ciclovias, Zé Carlos, a gente conversava esse tempo com um grande amigo também, com o Evandro, né? E a Mayara fez a pergunta. Obrigado, dona Aida, pela sua pergunta, espero ter respondido. Se não, manda ver aqui de novo. Me ajuda aqui, Zé Carlos, vamos lá. Questão das ciclovias, a Mayara pergunta. Isso, veja que... Isso é desse trabalho do IPEA, porque o IPEA hoje ele avança um pouquinho mais a respeito disso, da mobilidade urbana, e ele traz uma palavra que é o sustentável. Né? Então, tipo, não basta mais ser ter mobilidade urbana. Essa mobilidade urbana tem que ser sustentável. Ajeitou o nosso Brizola, grande Brizola. Ajeitei o Brizola, estava meio caído, acho que é por causa do meu torcicolo, ele está tentando me olhar. Pode ser. Ou está tentando me ver aí, né? Grande abraço, Brizola, onde quer que esteja. Então, assim, Luciano, as ciclovias hoje elas são de extrema importância. Extrema importância. Então, isso é mais um desafio que seja o gestor do executivo, ou seja os legisladores municipais têm pela frente. Então, a ciclovia é possível, e agora a minha pergunta para ti, é possível melhorar? Tem como ampliar essa malha cicloviária dentro da capital? Tem, mas tem que ser feito com responsabilidade, Zé Carlos. Porto Alegre ela já tem a sua geografia, eu acredito que tu concorda comigo. Porto Alegre está comprimida entre o rio e os morros. Uhum. Porto Alegre tem para crescer agora ou em direção ao norte, ali, Freeway, ou extremo sul da Zona Sul. E aí a gente começa, o pessoal que é mais aqui da região sul, está sabendo o que é o inferno. Eu me lembro que há 20 anos atrás, lembra quando a gente dizia, tipo, tem que ir lá para o lado da CIS Brasil às 6 horas da tarde, pegar Baltazar. Era sinônimo de tranqueira. Venceslau Escobar, Cavalhada, Nonoai, Teresópolis, Aparício Borges. Gente, corredor da Aparício Borges, os corredores de ônibus da Aparício Borges, além de mal utilizados, infelizmente, são mal utilizados, projeto do ex-prefeito Guilherme Socias Vilela. Eu venho de longe, Zé Carlos, eu conheço política, eu venho de longe, Brizola. Guilherme Socias Vilela, projeto dos corredores de ônibus, da CIS Brasil, da Benjamin Constant, da Terceira Perimetral, são do ex-prefeito falecido. Falecido? Me ajuda? Sim. Se a memória não me trai. Guilherme Socias Vilela. Tem cabimento, Zé Carlos. Nós temos ali pelo menos mais 2 vias de trafegabilidade para passar em 2 linhas de ônibus, 3. Passa a T11, que agora vem da Zona Sul, o T4. Me ajuda tu que tem uma memória um pouco melhor. Quem foi o idealizador daquele corredor da Sertório? Os corredores de ônibus são da época, da década de 80, do ex-prefeito Guilherme, todos eles Guilherme Socias Vilela, inclusive da Sertório. Ocorre que ele não conseguiu, à época, se reeleger, se a memória não me trai, e ali ficaram. Né? Saíram primeiro os corredores de ônibus da Benjamin e da CIS Brasil, e ficaram no papel os da Terceira Perimetral, da Aparício Borges, né? Então, esses vieram depois com gestões seguintes. Mas o doutor Vilela era um visionário também, uma pessoa, um profundo conhecedor da urbanística de Porto Alegre. Mas, nem do nosso partido é.
Só para tua informação, de acordo com o Wikipedia, o Guilherme Vamos lá. Socias Vilela hoje tem 85 anos, está vivo. Grande abraço, doutor Guilherme Socias Vilela, obrigado. Muita saúde, muita força, longa vida para o senhor. Grande homem público. Me assopraram, falecido, digo, não é possível. Desculpa. Grande gestor público. E não era um pedetista, mas era um progressista. Era um cara que entendia, conversava com o povo. Eu estava fazendo exatamente isso agora há pouco. Eu te perguntei sobre o corredor da Sertório, Luciano, porque hoje aquele modelo de corredor ele é muito mais, digamos assim, operacional do que esses outros corredores da Bento ou da Terceira Perimetral que não permitem o acesso e saída de maneira rápida. Por exemplo, hoje o táxi tem essa possibilidade de utilizar as faixas azuis dos ônibus, né? Sim. Se os corredores fossem todos nos moldes daquele da Sertório, isso daria um up na mobilidade urbana, porque todos os táxis poderiam utilizar aquele tipo de corredor, entrar e sair com certa facilidade, sem atrapalhar o trânsito, agilizando o deslocamento do trânsito como um todo, porque seriam menos carros dividindo a faixa de rolamento comum, né? Então, como tu disseste, hoje tem duas, com os canteiros, são talvez 3 faixas de rolamento inúteis em meio a grandes avenidas. Né? E tu quer ver uma coisa, Zé? O Eduardo Lico, a respeito dos corredores de ônibus, no corredor da Perimetral, muitas paradas estão danificadas, verdade. Né? Viraram sim. Habitação de moradores de rua, tamanha a inoperância ou pouco uso daqueles elefantes brancos ali. Ó. O Xodó Duarte, grande Xodó. O problema não é fazer ciclovia, e sim fazer o ciclista usar ela em prol. Aí mesmo na Ipiranga, tem ciclovia, tem ciclista, mas eu fiquei sabendo de uma coisa importante, eu já vou falar sobre isso. Anda nas vias atrapalhando o trânsito, correndo o risco de acidentes, é verdade, Xodó. Um grande abraço, amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo apoio. Xodó, e aí eu fiquei sabendo, porque eu contestei na Diário de Notícias, que também tem ciclovia, e ali eu acho uma ciclovia interessante, fora da faixa de rolamento, né? Que ciclistas que pedalam a mais de 30 km por hora, geralmente aqueles mais paramentados, com capacete, com roupas, né? Com velocidades para imprimir velocidades maiores, eles podem andar na faixa de rolamento. Eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo atrás, porque parei do lado de um ciclista na Diário de Notícias com a Chuí, e perguntei, camarada, por que vocês não usam a ciclofaixa, meu irmão? Olha a velocidade que eu tô. Eu tô muito rápido para a ciclofaixa. E eu fui procurar, e tá no Código de Trânsito Brasileiro. E pode sim, desde que andando a mais de 30 km por hora, rodar, viu, Xodó? Não sabia a informação, e eu acho que a informação tem prioridade. Obrigado pela tua pergunta, eu achei que ela vem muito bem a calhar. A Adriana, ainda no sentido de sustentabilidade, existe alguma ideia para o controle da emissão de poluentes dos veículos? Ia te falar dessa pergunta agora. Vai lá, Zé Carlos. Não, eu ia te chamar a atenção para responder sobre isso, para que tu respondesse sobre isso. Porque Vamos vai lá. de encontro àquilo que a gente falou do IPEA, né? Sim. Do ao derrame de carros. motorizado. Né? Ao derrame de carros. Né? Mas o que a gente faz? Os carros públicos, lá vou eu falar de novo dos regulamentados, táxis, ônibus, lotação, escolares, Adriana, eles recebem um sensor, quando fazem as vistorias semestrais, na surdina do carro, para saber se a mistura daqueles carros públicos estão dentro dos padrões aceitos pelo Detran, pelo Denatran, pelo Instituto Nacional de Metrologia, né, pelo Instituto Nacional pelo Inmetro. Estes carros que exercem a atividade pública, Adriana, eles são fiscalizados. Muita gente não sabe disso. É só mais uma informação. Sabe, porque taxista é isso. Não, amigo, vocês não têm ideia do que é um momento de tensão 24 horas antes de um dia de vistoria. Tem mais uma do Xodó aqui, ó. Vai lá. Me ajuda aí. A questão dos estacionamentos. Que hoje as vias possuem estacionamentos 2 lados e sobra uma para rolamento.
E mais um problema para vocês enfrentarem. Foi o que aconteceu no Edivaldo Pereira Paiva. Zé Carlos, Edivaldo Pereira Paiva, Zé Carlos. Ali, a famosa Beira-Rio, tinha necessidade de ceifarem uma faixa de rolamento. Por que não fazer o investimento? Claro, e aí requer investimento, desprender dinheiro, planejamento, parceria, né? Não, ceifaram uma faixa de rolamento para botar mão dupla para a ciclovia. Mas, Luciano, então tu é contra a ciclovia? É evidente que não. Nós somos muito a favor das ciclovias. Só que a gente precisa de projetos. A gente precisa de que haja quem faça o trânsito de Porto Alegre ande no trânsito. Porque não adianta botar estudiosos que não conhecem. Os engenheiros de trânsito antigos fizeram as ruas para 3 carros. Andar hoje se usa só uma pista. Exatamente, Zé. Que maravilha. Eu estou muito contente, cara. Nós estamos conseguindo manter um bom padrão de gente participando ao vivo, Zé. O que está me deixando feliz são as perguntas, às vezes que as pessoas... Aliás, inteligentíssimas, é a qualidade, né, do público, né, Zé? E deixa eu pedir uma desculpa aqui, eu tenho, não é de hoje, né? Em função do sobrepeso e tudo mais, eu tenho problema na coluna, então não levem a mal que eu estou me ajeitando aqui, né? Então dou uma movimentada aqui, enfim. O estilo Ciro Gomes, né? Da bilhão, cara. Aninha Schmidt, Zé Carlos. Aninha Schmidt, minha querida amiga, está chegando com a gente. Muito obrigado, Ana. Fica até o final, que se tu chegou agora, no final, 25 pessoas, 26. Nós vamos reproduzir de novo, Ana. A todos vocês que chegaram depois. O nosso clipe, o nosso jingle, eu estou muito contente, estou radiante com o trabalho bem feito. E a Ana faz um lembrete para a gente aqui, ó. Hoje começam a funcionar os novos controladores de velocidade para os carros. E na data de hoje também, eu estou pedindo licença para fazer essa vírgula, Zé Carlos. Professor Tomás Vongon, grande abraço, professor, biólogo, professor da rede pública, aposentado, ele me pediu para lembrá-los, Zé Carlos, como nós temos uma grande penetração, as lives têm sido bem assistidas, graças a Deus, essa é a terceira, quinta tem a próxima, que hoje, de hoje, são mais 4. 4 dias para vacinação contra a poliomielite. Alô, papai! Alô, mamãe! Menos de 50% da meta foi atingida de vacinação em Porto Alegre. Nossa. Tem a pandemia? Tem. Álcool, gel, máscara, vai até o posto, vocês vão ser atendidos rapidamente. Alô, André Cintrão, Deise, que trabalham aqui no posto de saúde aqui da Pita Pinheiro, gente muito profissional. As pessoas precisam voltar a acreditar no bom serviço público, gente. Levei difícil. Há pouco tempo. O que vocês fizeram, o que fizeram de 4 anos para cá, com derrame de fake news, com mentira sobre o serviço público. Gente, 4 dias, vacinação contra a poliomielite. O Brasil voltou a ter casos, estava erradicada a paralisia infantil, gente. Gotinha, gente. Papai, alô, mamãe, tá? Era mais esse lembrete, Zé Carlos. Eu estou sem produção hoje aqui, eu estou catando tudo. Vamos assim mesmo. Seria tão legal se o Transurb seguisse até o fim da Zona Sul. Teria como... Maiara, Transurb é federal. Né? Transurb é um ente federal que agora não satisfeito, privatizaram, né? Entregaram para a iniciativa privada. Está rindo, Zé Carlos? Tem candidato a prefeito. O que se elegeu agora, se elegeu dizendo que ia privatizar a Carris porque ela era deficitária. Sim. Né? Aí ele caiu nas neiras de botar uma baita de uma gestora que em 60 dias a Carris passou a dar lucro. Apareceu o dinheiro na Carris. Agora tem candidato a prefeito, que já foi vice-prefeito, que disse: eu vendo a Carris se tiver. Se aparecer quem compra, eu vendo. Mas que barbaridade. Deixa eu te... Maiara, me socorre, Zé. Não, a questão do Transurb, não, né? Mas o transporte alternativo, sim, né? Hoje a gente tem, aliás, vergonhoso, depois de tanto tempo, o transporte por água, o catamarã. Isso é um absurdo ter tão pouco tempo, esse rio desse tamanho, costeando quase que a cidade inteira.
gente poderia ter utilizado isso há muito tempo. E Maiara, um transporte alternativo que durante muito tempo foi motivo de risada, inclusive porque tinha o catamarã. Tinha um candidato que oferecia o aeromóvel, lembra? Virou motivo de piada, porque o aeromóvel é um transporte infinitamente mais barato do que o Transurb e chegaria, se quisesse, se houvesse boa vontade, chegaria à Zona Sul, do centro, tranquilamente. E ajudaria muito na mobilidade. Uma outra coisa que eu reparei esses dias andando no trânsito, né? Daquelas coisas que o olho que o taxista tem, a chamada Onda Verde, que, salvo engano, tem início é um projeto alemão. E aqui em Porto Alegre tu não consegue. Ó, projeto zero móveis, barato, logicamente correto, ocupa espaço, porque não se investir nesse transporte? A Aline falando. Tu não tem em Porto Alegre a Onda Verde. Outro dia eu estava reparando, tu tá parado num sinal vermelho. Quando esse sinal abre, numa avenida, por exemplo, a Praia de Belas, né, que é uma avenida que a gente tem uma ampla visão das sinaleiras adiante, tu está parado nesse sinal vermelho. À medida que esse sinal abre, tu já fica irritado, porque tu sabe que 2 sinaleiras à frente vai estar fechado. Sim. E assim tu vem picotando uma avenida de 4 quilômetros, tu para 5 ou 6 vezes, porque não existe essa chamada onda verde, né? Essa coisa de tu pegar um sinal verde e numa média de velocidade de 50 km por hora, mais ou menos, tu seguir com todas as outras sinaleiras verdes. Então, isso é mais uma coisa que há de se tratar, há de se cobrar quem é responsável por isso, porque isso sim também e tem uma interferência muito grande naquilo que a gente tem por conceito de mobilidade urbana. Eu quero voltar na pergunta da Aline, Zé, sobre o aeromóvel e me sentir muito à vontade. Já vou fazer a pergunta do Pedro em seguida. Aeromóvel também toca no assunto. Também. Eu ainda sonho com automóvel, com aeromóvel em Porto Alegre. Seria grande. Queridos amigos, Aline, Pedro Amaro, em 1985, Zé Carlos, tu não era nascido? Não, nasci em 80. Em 1985, eu fui um dos ganhadores da Feira de Ciências do Colégio Osório Duque Estrada. Alô, meus queridos colegas do Escola Estadual de Primeiro Grau Osório Duque Estrada. Eu, Walter Bel, Delcio Mesquita, nós ganhamos com tipos de solo. Era o nome do nosso projeto da Feira de Ciências, saímos vencedores. Mas me chamou a atenção o projeto do Ricardo Freitas, quem mais eu não vou lembrar, a minha memória é boa, mas às vezes ela falha. Exatamente sobre o aeromóvel. Vocês sabem que o projeto do aeromóvel foi abandonado porque de tão barato ele não seria rentável para quem queria investir? Vocês sabem que este projeto foi vendido para Portugal? Porto Alegre fez isso, mas dá para retomar. Dá para refazer um projeto de lei e aí sim uma parceria público-privada para alguém explorar de maneira justa. Eu ainda sonho com uma Porto Alegre com um aeromóvel, com transporte leve sobre trens, sobre trilhos. Agora eu recebo aqui um WhatsApp da assessoria da prefeita Juliana Brizola. Alô, André. Estamos ao vivo aqui, André. Minha prefeita Juliana Brizola também na audiência. Muito me honra. Eu ainda sonho com Porto Alegre, com transporte sobre trilhos ligando pelo menos a zona leste até a área central. Eu ainda sonho com uma Porto Alegre, Zé Carlos, e fui morei na estrada, lá no Caminho do Meio, e quem tem que vir do Caminho do Meio, sentido para o centro, para chegar às 8 horas da manhã, bater o cartão às 8 horas da manhã no centro, se não sair até às 6:30 da manhã, não chega às 8. Não chega às 8, na área central. Então, sonho, sabe com o que, Zé Carlos? Com quem conhece Rio de Janeiro, com linha vermelha e linha amarela. Vias acima, em forma de viadutos, vias expressas que liguem o sul ao centro, o leste ao centro, o norte ao centro. Eu ainda sonho. E eu espero receber
o apoio, o voto. Sabe por quê? Porque é esse tipo de ideia que Porto Alegre tem que ter. É esse tipo de ideia do gestor, do legislador que capte. Nunca vai ter de ver que você está atrapalhando o trânsito, Gabriel. Esse tipo de projeto é que tem que vigorar. E sabe quando é que esse tipo de projeto, que todo mundo concorda que é bom, sabe onde é que ele morre, Zé Carlos? Quando a gente não participa lá na Câmara de Vereadores. Quando a gente não lembra qual foi o vereador que tu votou. Para tu ir lá cobrar. Escuta aqui, cara. Isenção de passagem de ônibus para idoso mais de 65. Por que não? Por que tu votou contra? É por isso que eu quero um aplicativo. Para ser cobrado, Zé Carlos. Para ser fiscalizado. Porque não tem mais espaço. É na base, é na obscuridade, é no silêncio dos seus gabinetes que os maus legisladores atuam. Então, esse tipo de não tem mais espaço para esse tipo de malandragem, de maldade, porque não tem explicação um vereador votar contra projetos importantes e que resolveriam a vida de milhares e milhões de pessoas. Por quê? Porque o meu prefeito não quer. Porque o meu prefeito não quer. A gente tem... não querendo citar nomes, porque pelo que eu venho acompanhando, a tua campanha não tem feito ataques, né? E eu também não vou citar nomes, porque acho que não... Mas tem candidato a prefeito de Porto Alegre, que por um acaso era o presidente da Câmara, que se omitiu de uma votação por obrigatoriedade de uso de máscara e álcool gel. Agora, pouco tempo atrás. Sim, verdade. Minha mãe tá doente, mesmo assim. Horas para ela, mano. A mãe da Maiara. Nós vamos vencer, acredite. Quando eu conheci a Maiara, eu disse para ela, nós vamos atrás, nós vamos vencer. Isso é um percalço que a senhora está enfrentando para mostrar o quanto Deus é poderoso e vai lhe dar força para a senhora vencer. Pode contar comigo. Nós estamos juntos e amanhã de manhã cedo eu já estou indo atrás, fazendo os contatos para a senhora ter acesso aos seus exames e tratar de conseguir essa sua consulta e a senhora vai vencer. Isso é só um percalçozinho que Deus colocou para a senhora para lhe mostrar, para convencer a senhora da sua fé e do poder que ele tem. Nós vamos vencer. Vai, Zé, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, né? Essa questão de saúde ela tem que estar acima de tudo, não tem problema nenhum. Mas adiante nessa questão da mobilidade, que foi um ganho, né? Agora falando de um ganho que por exemplo, o táxi, que é um dos sujeitos dessa mobilidade urbana, lembrando que o AuTCU, né, já dispôs sobre isso, que a mobilidade urbana é referente ao transporte público. E uma coisa que eu queria saber de ti, que tu teve, que tipo de participação tu tiveste nesse uso dos corredores, né, ou dessas faixas azuis pelo táxi, com essa melhora que a gente já teve, né, nessa mobilidade urbana. E eu te pergunto que tipo de participação, porque de maneira informal a gente conversa isso, que é de 2016, mais ou menos, 17, que a gente conversa a respeito desse uso. Dezembro de 2015, José Carlos Gonçalves. Completam 5 anos que nós conversamos sobre isso. Então, ainda com o prefeito anterior ao atual. Uhum. Né? Ainda com... Desculpa, Zé. Não, siga, por favor. Bom, eu já vou pegar, Luciano, estamos aqui te assistindo, Marinela Nunes, beijo, Marinela, beijo, Derek, um abraço, Valdez, grande Valdez, bombeiro da nossa querida capital. Oi, Luciano, estamos aqui. Magda, temos um automóvel na Salgado Filho, é uma piada, não percorre, é verdade, Magda. O aeromóvel. Deve ter o aeromóvel do Salgado Filho, é uma piada, não percorre? Isso, sim. Projeto para a Copa do Mundo, né, Zé Carlos?
Não, e o interessante é que aquilo ali é um tiro no pé de quem fez, né? Porque, a bem da verdade, ele prova a eficiência daquilo, né? Tipo, é menos de 1 quilômetro que prova a eficiência daquilo ali, ou seja, a ineficiência de quem deixou de usar aquele tipo de transporte, quem deixou de fazer, né? Eu vou voltar lá, então, para o ano de 2016. E tu me fez essa pergunta, Zé Carlos. Porque tu estava junto. Tu, o Maurício Pereira, e não à toa eu convidei vocês dois para conversar, não bastassem a qualificadíssima, obrigado, Pedro, a qualificadíssima conversa informal que a gente tem, a atuação. Boa noite, Renato Bocherek, meu querido Galdério. Obrigado por estar aqui com a gente. Fica até o final, Renato, por favor. Sim, Magda, a gente entendeu, era aeromóvel, obrigado. Já passamos de quase 30, tá vigorando 30, e se mantendo, Zé, isso é muito importante. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Mas o Zé Carlos me fez essa pergunta porque os vias públicas não daria para ajustar conforme o horário de fluxo. Kátia, isso, regular a velocidade também depende de um projeto de lei que autorize, né, também a alteração da velocidade máxima permitida em cada via. E o município legisla sobre isso. Né? Pegar uma avenida, uma Edivaldo Pereira Paiva, livre, liberada, ter que andar a 60 por hora cravado. Se tu fores pego no pardal, maldoso, colocado de propósito ali a 61 por hora, 120, 130 reais de multa. É um caça-níquel, né? Caça-níquel, escandaloso. Depois eu vou ler aqui, mas eu quero chegar nessa pergunta, responder a tua pergunta, Zé. Tu te lembra que nós nos reunimos com o ex-diretor-presidente da EPTC, a quem tão mal falaram? Deram, inclusive, frota de táxi para o cara, né, já? O senhor Vanderlei Capelari, exato. Verdade. Vanderlei Capelari virou dono de frota de táxi, porque ele recebia taxista. Né? Mega empresário dos táxis de Porto Alegre. Mega empresário, Vanderlei. Gente, isso é fake, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma fake news descabida. É mentira. Como é que diz o Paulinho Micharia? E quem inventou foi um bêbado que inventou isso. Isso é mentira, gente. Vanderlei Capelari, dos caras mais sérios, teve seus erros, teve. Eu, muitas vezes, me insurgi. Tu estava junto, Zé Carlos. Maurício Pereira esteve conosco na outra live, quinta-feira passada também. Mas um cara absolutamente técnico. Um homem sério, veja bem. Presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, de gestão concorrente à nossa. E eu não tenho o menor problema de elogiar quem trabalhou sério, ainda que seja adversário político. Não tenho o menor problema, sabe por quê? Porque eles estão lá para fazer o serviço público. Então, se eles prestarem um bom serviço público, ele pode ser do partido da Casa Roxa da Luz Vermelha. Não me interessa. Eu vou parabenizar. Se for do meu partido, eu vou tocar flores. Se for de outro, eu vou parabenizar. Sabe por quê, amigo? Porque eu tenho a plena convicção e o convencimento de que o meu mandato não será meu. Eu serei só uma voz. O meu mandato vai ser de cada um que me elegeu para que eu fizesse bem para todos os outros também que, porventura, não votaram em mim. Porque faz parte do jogo democrático. Mas eu me recordo, Zé Carlos, de pelo menos 2 ou 3 reuniões em que tu estivesse, o Maurício Pereira esteve e eu estava junto, e que nós já requeríamos, senhor presidente, vamos liberar os corredores, vamos liberar as faixas azuis, ninguém está saindo a primeira. Vamos liberar para o táxi. É serviço público regulamentado, é fácil de fiscalizar. Não tem táxi clonado, meu amigo. Viu o prefixo fazendo bobagem, corredor? É uma barbada de fiscalizar. É fácil. Zé Carlos, me abastece de mais informações enquanto eu tomo mais uma aguinha aqui, porque estão querendo botar pai numa criança só porque ela tem olhos azuis, é loira, maravilhosa, tem cabelinhos encaracolados, e agora todo mundo é pai da ideia. Todo mundo é dono, porque eu fiz para os taxistas, não fez. Não fez porque tu, que está chegando agora, tentando pela segunda vez um cargo eletivo,
O amigo não está falando a verdade para a categoria. O amigo está sendo inverídico. Porque quem estava lá dentro do gabinete com o ex-diretor Vanderlei Capelari era o Zé Carlos Gonçalves, o Maurício Pereira, o próprio presidente da Aspertac, o senhor Walter Barcelos, em algumas esteve conosco. Eu não acredito que ele vá deixar A, B ou C assinarem a certidão de nascimento. O pessoal que não está entendendo, eu não vou dizer nome porque é para não dar palanque. Mas tem candidato acenando com bandeira do táxi, dizendo que é pai da criança da faixa azul para o táxi. Mentira! Mentira, e eu provo. Zé Carlos, conta um pouquinho mais para a gente. Não, Obrigado, Eduardo Lico. Obrigado, Eduardo. Eduardo Lico. Na verdade, assim, isso é uma construção coletiva, né? Hoje, aliás, fica a dica para os taxistas que estão nos assistindo aqui, ou para todos, né? Na verdade, para quem está nos assistindo, pessoas que muito exaltam alguma coisa, né? Procurem investigar. E pessoas que falam de mobilidade urbana sem falar de transporte público, também desconfiem dessas pessoas, porque não existe mobilidade urbana sem transporte público, né? Isso incentivos a transportes privados individuais, desconfiem também, porque isso também não faz parte dos conceitos de mobilidade urbana. Isso é muito pelo contrário, isso só piora, e tem estudos de instituições sérias dizendo que isso só piora. E referente aos corredores, eu te confesso, Luciano, que da minha parte eu fico até chateado, sabe? Porque a pessoa que fala, que quer expor as suas conquistas, o faz com verdade, ou o mínimo que pode fazer é tratar de maneira coletiva, né? Digamos assim, ainda que a participação seja ínfima, né, seja minúscula, que diga que foi uma participação, né? Mas, infelizmente, hoje, até para a nossa categoria, que carece de alguém que tenha voz, que tenha força, né, a categoria do taxista, quem tem se apresentado para isso, né, quem tem utilizado dessa bandeira do táxi, tem feito de maneira irresponsável e até feito trazendo, digamos assim, para si feitos que, de certa forma, não, no mínimo, não são só seus, né? E aí, então, isso já mancha, digamos assim, na gíria a gente diz, já queimou a largada, né? O cara já começa mal, porque se ele está assim enquanto candidato, se a gente colocar alguém dessa estirpe como vereador, como representante, não sei o que pode acontecer, né? Eu particularmente, aí eu fico chateado, mesmo. Acho que a gente poderia haver digamos assim, o direcionamento de esforços, talvez uma união desses esforços, um diálogo civilizado para que as coisas acontecessem e tivesse alguém realmente representando, mas, enfim, não é o que parece, não é o que querem. Sabe, Zé Carlos, passado aquele momento de surpresa, Peraí que a minha produção me alcança um copo agora aqui, preparar de tomar água. E a Kátia, referente às vias públicas, não daria para ajustar conforme o horário. Não existe uma certa possibilidade, mas desde que não saia daquilo que o Código Nacional de Trânsito fala também, viu, Kátia? Por exemplo, as vias urbanas, a velocidade máxima de 60 km por hora, a gente tem uma única exceção, que é a Castelo Branco aqui, né? Aliás, é Castelo Branco ou é da legalidade agora? Como é que ficou? Voltou a ser Castelo Branco? Voltou a ser Castelo Branco porque os ultraconservadores acharam uma ofensa à memória do general Castelo Branco, que, aliás, descanse em paz. Ou né, não. general? Ou não. E longe de mim, o descanso dele, diga-se de passagem, né? Os ultraconservadores da nossa Câmara acharam uma ofensa nós termos uma avenida que homenageie
o maior movimento público da história desse país, promovido por aquele cara ali, movimento da legalidade. Sim. E os ultraconservadores conseguiram mudar mais uma vez. Retornaram, né? Mudaram de novo. Eles não tinham nada mais importante para fazer na Câmara de Vereadores, né, Carlos? Pois então, isso é uma pergunta nada. recorrente, né? É. A Câmara de Vereadores realmente não tem nada mais importante do que colocar nomes de ruas? Não, eles não têm mais nada para... A gente tem que lembrar que a gente está ao vivo, às vezes, e conter um pouco, Calma, né? A vontade de manifestar. Temos que cuidar para não fugir do tema. Exatamente. Marinela Nunes, eu já mandei meu abraço, que todo o seu esforço não é pequeno, querida, obrigado. Aderson Costa, grande Aderson, compositor, músico. Obrigado, Aderson. Fica aí, claro. Eu acho que tu não viu ainda o tal do jingle do Fala Vena, né, Aderson? Já tem, claro. Obrigado, Aderson. Fica aqui com a gente, a live está muito boa, sim. O tema é nevrálgico, o tema ele é amplo, abre mar... Que foi a dona Aida, né, que falou da... Eu tô com outro aparelho aqui também monitorando as perguntas. A dona Aida, eu acho que falou a respeito dos poluentes, né? E lá pois isso passou, a partir de 2016, ser levado em conta a mobilidade urbana, viu? Então, passou a ser assunto de debate referente à mobilidade urbana. Exatamente, a questão dos poluentes, né? Sim, que diga-se de passagem, nesse derrame, nessa aceitação de veículos de transporte particular, que só para deixar claro aqui, não é ser contra, né, ou querer exterminar, não é isso. A ideia não é essa. Hoje faz parte de uma realidade, ainda que de uma relação, como diz o próprio tipo de transporte privada, cada um sabe de si, a relação do motorista com a empresa privada, e é entre eles e pronto. Mas o controle, o estudo de um impacto ambiental nunca existiu, né? Nem nenhum dos entes federativos, nem União, nem Estado, nem município. Ninguém até hoje fez um estudo de impacto ambiental ou no próprio trânsito desse derrame, como tu disseste, de veículos particulares fazendo transporte. Então, está aí mais um desafio para quem assumir essa nova legislatura, né? Tanto no executivo quanto no legislativo, para quem assumir, tem mais esse desafio, porque é manter a mobilidade e, ao mesmo tempo, não extinguir, mas sim, talvez, um controle mínimo e, acima de tudo, tratar dessa questão da poluição, das emissões de carbono, enfim, desse impacto ambiental que até hoje ninguém tratou, né? É o famoso respeito pela população, né, Zé Carlos? A gente que bateu, eu gosto de usar esse termo, batemos perna na Câmara de Vereadores, né? Eu, Maurício, principalmente, tu quando podia, nós nos deparamos com as sombras, né? Aquela atmosfera pesada. Não raras vezes nós esbarrávamos, obrigado, dona Aida, está de parabéns, Luciano Falavena, sua live, eu e minha irmã gêmea, pode contar, muito obrigado, dona Aida, muito obrigado, dona Aida Figueira. A gente encontrava cada coisa, Zé. Nós esbarrávamos em lobistas, em grupos de empresários pressionando vereadores. Eu quero fazer uma advertência, um convite, para que não caiam. Né? Se eu tiver a graça, receber a graça de ser eleito, você, lobista, que compra voto de vereador, e eu sei de vários, Zé Carlos, de vários. Você, lobista, que compra voto de vereador, você, mau empresário, que barganha a aprovação de projeto em detrimento do coletivo, não batam na minha porta. Não batam na porta do meu gabinete, que, aliás, estará sempre aberto. Entrem direto
e se preparem para ser denunciados. Meu gabinete vai ter câmera ligada 24 horas. Meu gabinete é público, é a extensão da tua casa, Zé. Isso não é blá, 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 isso está tudo registrado em cartório. Se não for para ser assim, Zé Carlos, eu me nego. Se não for para ser transparente, se não for para ter livre acesso através do meu WhatsApp, do WhatsApp funcional da equipe do gabinete, se não for para ter um aplicativo onde tu possa mandar as tuas demandas, e aqui passa no gerador de caracteres, meu site www.lucianofalavena.com.br, eu não quero ser vereador. Não quero. Se for para ser mais do mesmo, e aliás, eu só aceitei os reiterados pedidos que tentou me demover da ideia de desistir, eu só aceitei porque disseram, cara, olha quem está aí para concorrer, Luciano. A gente te vê nas rodas de amigos, com a veia do pescoço saltada, de indignado, explicando para 2, 3, 4, 5. Mostra para todo mundo quais são as suas ideias, então é por isso que eu aceitei o desafio. Zé, eu quero fazer um pedido aqui, acho que a Maiara está na escuta. Vamos mostrar aqui como é que está o nosso site. Eu estou alardeando aqui, estou contente, feliz. Mostra para a gente, por favor. Vamos ver como é que está aqui o nosso... Olha só, fotos da Aline, fotos da Maiara. Gostei dessas fotos. Parabéns ao fotógrafo, hein? Espetacular. Que perspectiva, né, de foto, Tchê. Uhum. Carlos J. Oliveira, essa dupla vai longe. Obrigado, Carlos. Olha isso. Então, deixa eu explicar. Projetos, né? No meu site, tu vai ter acesso aos meus projetos, às lives. Cadê? Deixa eu olhar aqui no meu monitor. Tem um sobre ali, onde eu conto um pouco da minha história. Tem muita gente me perguntando, segura um pouquinho aí, Maiara, que tanto o quadro do Brizola aparece, né? É verdade. O Brizola me inspira desde que eu conheci, pela voz do meu falecido tio Vicente Falavena. Que Deus o tenha. E esse quadro do Brizola me foi dado de presente pela minha querida tia Tereza, e ele me acompanha, ele é um amuleto, ele me inspira, e fica aí o meu carinho para a viúva do meu tio, a minha tia Tereza, que vai fazer 1 ano agora do falecimento, fora todo o acervo com os discursos, com gravações dos discursos de Brizola, do Getúlio, do Jango, revistas da década de 40, 50, 60. Cara, eu tenho um acervo, e se Deus Nosso Senhor quiser, eu vou poder fazer um memorial trabalhista só com o que eu tenho do meu falecido tio Vicente Falavena. Eu tenho a carteira de trabalho 000001, o espelho, que era de Getúlio Vargas, Zé Carlos. Mas vamos lá, vamos para o meu site aqui de novo. Eu gostei. Então, ali, dá uma rola para mim, por favor, Maero. Deixa eu ver. Então, ali eu conto um pouco sobre mim, né? Tem os linkzinhos ali sobre os projetos, sobre as ideias, sobre os problemas que a gente detecta, as soluções, todos os projetos que ainda estão. A gente ainda está abastecendo o site, ele não está completo. A gente está alimentando ele diariamente. Está bem legal, já tem bastante conteúdo. O pessoal pode acessar, pode deixar pergunta ali, pode tentar me pegar no pulo do gato para ver se eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Obrigado, Magda. Está muito bem projetado. Vamos lá, educação, saúde, mobilidade, cidadão, trabalhador, todos os projetos. Porque é muito fácil, né, Zé Carlos? O cara chegar, sou candidato por mais saúde, por mais educação, por mais mobilidade. Tá bom, meu amigo? Faz como? Tira da onde dinheiro, direciona para onde, projeta como. Entendeu? É muito fácil. Por mais saúde, mais educação, mais esporte. Maravilha. Faz como, meu irmão? Nem sabichão? Não. Então, é por isso que eu estou honrado com esse núcleo duro que eu consegui construir com o Zé Carlos, com o Maurício Pereira, o Marcos Vinícius Barrios, o Evandro. Eu estou honrado porque é uma equipe qualificadíssima.
envie-nos pelo Facebook. Muito bom o site. Eu estou honrado em saber que eu conto com mentes brilhantes que não são testas oleosas, me abraçando e dizendo, vamos para cima deles, a campanha está crescendo, chegaram as bandeiras, entendeu? Até isso a gente está enfrentando, atraso na entrega do material. É para experimentar mesmo, né, a candidatura. Chegaram as bandeiras, tem material, tem adesivo, o pessoal pode me solicitar pelo meu WhatsApp, que está ali, que é o 999-575316, eu levo na tua casa, eu levo no teu serviço. As bandeiras chegaram, logo vai ter, nós vamos fazer a carreata da vitória, vamos passar nas ruas e avenidas de Porto Alegre, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Esta semana tem caminhada no Partenon, vai ser divulgado aqui, contando com os grandes apoiadores, Leandro Fernandes Vivian, a Marinela, a Célia, grandes lideranças lá da área do Partenon. A gente vai fazer uma caminhada, eu vou bater, sabe, preservando o distanciamento, com máscara, álcool gel na mão, e eu vou conversar como eu gosto. No tete a tete, 1,5 metro, com essa minha goela que Papai do Céu me abençoou, mas a gente vai poder pormenorizar, quando eu digo mais educação, educação em tempo integral, creche noturna, né, meu filho Julinho Rodrigues Falavena, que está perguntando para mim? Vamos explicar como a gente vai fazer, quem tem direito, dá para fazer. Porto Alegre tem jeito, sim. Gente, Zé Carlos, tu tem mais alguma consideração antes de eu pedir que tu faça a tua despedida? Tu quer mencionar mais alguma coisa sobre mobilidade urbana, Zé? Não, um recado para... A gente tem trabalhos, né? Recomendo que as pessoas procurem trabalhos a respeito de mobilidade urbana, é importantíssimo. Aliás, né, antes disso, dê valor ao estudo, dê valor à ciência, não seja negacionista, né, por favor. Então, tem trabalhos a respeito de mobilidade urbana, trabalhos sérios. Esse trabalho do IPEA, por exemplo, ele é um trabalho de 38 páginas, né? É um estudo bem feito sobre isso. Torte manda uma batida, Luciano. Eles entendem a linguagem da gente. Um cachorro com cachorro. Não, o Torte faz isso. Então, assim, pesquisem, cobrem. Ganhou um beijo. Então, assim, pesquisem, para quem está interessado no tema, tem pesquisa, tem trabalho, procurem de mente aberta, sem pensar em rivalidades ou revanchismos, enfim, mas procurem entender a respeito de mobilidade urbana, vocês vão ver que é muito mais amplo e interessa muito mais do que a gente imagina. Mobilidade urbana não é só o cara que está sentado dentro do carro dele ou o passageiro do ônibus, não. Faz parte de todo um conceito amplo que movimenta ou não uma cidade, e isso já foi comprovado. Aliás, há muito tempo se diz que tempo é dinheiro, né? Então, já foi comprovado que a perda de tempo dentro dos deslocamentos, principalmente trabalho para casa, casa para trabalho, dá um prejuízo gigantesco em termos de dinheiro para a economia de qualquer lugar. Então, pesquisem a respeito de mobilidade urbana, cobrem dos possíveis candidatos de vocês esse tema, porque ele é, sim, importante para todo mundo. Cobrem soluções, façam perguntas, tirem dúvidas, porque faz parte da vida de todos e todo mundo se desloca por algum motivo dentro da cidade, região metropolitana, dentro da sua cidade, enfim. E aqui a gente fala de Porto Alegre, né, que está... mesmo durante a pandemia, a coisa tomou um descontrole tão grande que mesmo durante a pandemia a gente está tendo trânsito dentro de Porto Alegre. Então, cobrem isso, cobrem do Luciano, candidato, cobrem de algum outro candidato que você simpatize, enfim, mas cobrem. Político, como diz o Luciano, é feito para ser cobrado. E essas obras do IPEA que o Zé Carlos está divulgando, são 38 páginas. Mas, que horror ler 38 páginas. Amigos, ler 38 páginas, 40 minutos do teu tempo. 45 minutos do teu tempo. Se tiver uma leitura um pouquinho mais rápida, é menos ainda. Faz em 30. E tem gráficos, né? Enfim. Né? Então, mas aí tu vai conseguir enxergar
o quão amplo é o tema mobilidade urbana. Para não vir eu tenho que escolher as palavras, os mentecatos mentirosos. Não é, Zé Carlos, as pessoas me perguntam, Luciano, tu tem que ser mais calmo, tu tem um jeito meio, tu assustas, deixa as pessoas tensas. Zé, eu sou um indignado, Zé Carlos. Sim. Eu sou um irresignado, Zé Carlos. Sabe por quê? Porque quando eles fazem isso com a gente, eles estão subjugando a nossa inteligência. Quem vem dizer... Não, porque... Alô, prefeito! Alô, prefeito Nelson Marquesan Júnior. Mobilidade urbana é despejar 35 mil chefes de família nas ruas e avenidas? Não é, prefeito. O senhor está enganado. Alô, MBL, apoiadores. Nossa. E a minha briga não é contra o driver, a quem eu abracei e disse na última live passada, nós vamos conversar com vocês e nós vamos, através de lei, ampará-los de verdade. Mas vejam bem, não caiam nessa historinha de que a Prosempa vai fazer aplicativo para vocês, porque a Prosempa é um ente público, senhoras e senhores, amigos dos aplicativos. Alô, candidata Fernanda Melchiona, alô, candidata Manuela Dávila, vocês estão mentindo. Vocês não podem usar a Prosempa para fazer um aplicativo de transporte, para dar para os drivers das outras empresas, para eles ganharem mais. É mentira, e foi um bêbado que inventou, diria o Paulinho Micharia. Não me façam isso, não brinquem com a inteligência do povo, cara, porque vocês vão fazer isso daí. Eu posso não ser eleito, mas a partir de agora, vocês vão conviver comigo, desmascarando, desmentindo. Uma dessas senhoras, inclusive, que eu acabei de mencionar, quando vereadora aqui de Porto Alegre, eu estive dentro do gabinete junto com o Maurício Pereira, ela embraveceu de tal forma comigo, Zé Carlos, que ela bancou a CB Durona. Ela disse, não, mas cada um sabe do seu mandato. Pô, então, acabou a discussão, quer dizer, juridicamente a senhora não está conseguindo acompanhar? A senhora pegou a bola, botou a bola debaixo do braço e quer acabar com o diálogo. Comigo não. Comigo vai ter diálogo. Comigo, vocês contraíram para vocês um perseguidor da legalidade no município de Porto Alegre. Não vai ser brincadeira o que vocês vão ter que combater e competir comigo. Zé, tá caindo... Sinal, não, tá bom. Gente, eu quero encaminhar o final dessa live, permitindo ao Zé Carlos aí as considerações finais, agradecer a tua presença, Zé, o teu tempo de pai, que eu sei que é sagrado e importantíssimo, e eu que tenho deixado meu filhote, às vezes, a ver, mas não é de propósito, filho, ele sabe que é causa... Não. Ele vai saber, no futuro ele vai saber. Obrigado. Hoje ele já entende, no futuro ele vai saber e vai ter orgulho. Zé, pode fazer a tua despedida então, Zé Carlos. Tá bem. Bom, primeiro te agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que para nós é corriqueiro, né? É o nosso dia a dia. São 20 anos. Esses dias eu ainda estava fazendo uma pequena reflexão sobre isso, né? 20 anos. Quando eu comecei no táxi, eu sequer tinha barba, quem dirá branca. E no entanto... Bem-vindo ao clube! Então, né? Mas é a profissão é algo que eu acompanho desde que me conheço por gente, né? Trânsito, táxi, carros, enfim, isso tudo faz parte da minha vida. E, aliás, faz parte referente à mobilidade, faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo deveria ter essa consciência de que o trânsito não é individual, ou só do motorista, ou só do pedestre, é um conjunto, né? A mobilidade é um conjunto. De qualquer sorte, queria te agradecer. Muitíssimo obrigado Eu que agradeço. Pela oportunidade. Te desejar sorte, força na campanha, paciência e sabedoria para que tu consiga aí, driblar e entender e quem sabe até te defender de tudo que tu tá passando e vai passar, né?
Porque assim como tu tem feito uma campanha, digamos assim, sem ataques, né? A recíproca pode não ser verdadeira, e a gente sabe que esse jogo político ele nem sempre é limpo, né? Então, fica o meu muito obrigado, fica aí a dica para quem nos assistiu, quem vai nos assistir, porque vai ficar salvo, né? Depois eu vou te mandar o material também do IPEA, para que tu quiser dispor no site, enfim. A dica é que pesquisem sobre os seus candidatos, pesquisem sobre eles, e não é pesquisa sobre vida pessoal, do tipo, se o cara gosta da vestimenta X, Y, Z. Não. Pesquisa caráter, pesquisa aquilo que ele está prometendo, pesquisa sobre aquilo que cada poder pode fazer. Base no que ele sustenta a promessa dele. Isso. Porque é muito fácil hoje, saúde, educação, segurança. Bom, como gestor municipal, como legislador municipal, esse poder ele é bem reduzido, ele é bem limitado. Então, tem muita coisa que se promete dentro de um pleito municipal que, na verdade, cabe ao poder estadual ou até ao poder executivo, legislativo federal. Então, pesquisem sobre os seus candidatos, façam uma boa votação e aqui agora apostem em alguém que não é político de carreira, que é o caso do Luciano, é alguém que está dando a cara a tapa, é alguém que está fazendo uma campanha limitada em termos financeiros, é alguém que tem bons projetos, tem capacidade de cumprir esses projetos, e são projetos sustentáveis, né? São coisas que podem ficar para muito tempo. Enfim, acompanhem mais o Luciano, acompanhem mais aquilo que ele pode fazer, os projetos dele, e votem, escolham o seu candidato com sabedoria. E uma boa noite para todo mundo. Gente, eu quero agradecer ao Zé Carlos de novo. Obrigado a todos vocês que entraram, a quem saiu e voltou. Obrigado a todos vocês que estão desde o início. A live ficou um pouquinho longa. Eu tentei aqui, mediando, não abandonar, acolher todos que fizeram perguntas. Né? Então, a gente acabava picotando um pouco a live, mas vocês viram o quão amplo nós conseguimos falar sobre os ônibus, nós falamos sobre os táxis de lotação, que falamos pouco da lotação ainda, né? E a lotação, e só para não ficar... Isso, por favor. O táxi de lotação, ele tem que voltar a privilegiar o interior dos bairros, ter linhas que circulem naquelas ruas onde não passam ônibus, o táxi de lotação, rediscutir rotas, rediscutir horários. Tem que ser acolhido nesse sentido. O táxi de lotação ele tem um papel fundamental de não sobrecarga do ônibus. E o táxi de não sobrecarga, e assim sucessivamente, do mais populoso até o menos populoso, até o individual. Mas estamos aqui abertos a sugestões. Eu quero agradecer muito, dizer que essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube, Luciano Falavena, no Instagram, no @FalavenaOficial, na minha página aqui, onde a gente está ao vivo, @FalavenaOficial, e no meu Facebook, Luciano Falavena Machado. Vai estar também no meu site, no www.lucianofalavena.com.br. Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, 999-575316. Manda a tua sugestão, manda a tua pergunta, que eu vou responder a todos. Eu quero fazer um desafio agora. Eu gostei tanto do meu jingle, agora de novo. Eu quero convidar vocês, todos vocês, para integrarem agora dar um sprint no final da campanha. Eu quero contar contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos fazer o desafio do jingle. Pode ser qualquer parte do jingle. Ele não é tão grande, mas ele é gostoso, uma levada boa, um pop rock gostoso da gente ouvir. Grava aí, manda pelo meu WhatsApp, manda para o meu Messenger, posta na minha página, né? Um pedacinho, convida a tua família, né? O teu voto vale a pena. Tá, pessoal? Um grande abraço, Zé Carlos. Obrigado de novo, meu querido irmão. Imagina. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vamos assistir de novo aí. Tchau. Fui.
honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Fala Vena, 126229. Luciano Fala Vena. Vereador, eu quero ser pra nossa Porto Alegre crescer. Todos merecem atenção, um amigo e participação. Democracia, honestidade, respeito pela vida. Melhorar a educação, é a hora da virada então. Porto Alegre tem jeito, eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Fala Vena, 12629. Luciano Fala Vena. Porto Alegre tem jeito, e eu vou te mostrar. Temos tudo que é preciso para renovar. O teu voto vale a pena. Luciano Fala Vena, 12629. Luciano Fala Vena.